Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Celebramos neste tempo do Natal, no dia 26 de dezembro, a festa de Santo Estevão, o protomarte dos cristãos, o primeiro cristão que morreu por causa de Cristo. É claro que você vai falar assim, mas e os inocentes, os mártires inocentes, as crianças? Nós vamos celebrar daqui a pouco, no dia 28, e falaremos sobre isso. Mas alguém que conviveu com a fé e testemunhou a fé de verdade, foi o primeiro a morrer por causa de Cristo conscientemente, é Santo Estevão. Na internet você pode encontrar muita coisa sobre a vida de Santo Estevão. A opção pelo caminho de Jesus exigia força e coragem diante das perseguições, dos flagelos. Essas circunstâncias são possibilidade de comprovar a profundidade de sua opção pelo reino. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação, neste dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão, é de Mateus, no capítulo 10, versículos 17 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus no Evangelho é sempre muito claro e preciso. Os discípulos jamais foram iludidos quanto às consequências da opção por Jesus pelo reino de Jesus. Além disso, é preciso sempre saber que o mundo sempre foi e será hostil ao Evangelho. Essa lição serve também para nós. Podemos seguir Jesus por entusiasmo, nem só por esperar receber bênçãos e que a vida esteja perfeitamente plena. Seguir Jesus significa também colocar-se numa posição que atrai a perseguição, porque quem não é de Cristo não aceita quem segue a Jesus. No versículo 16, um pouco antes, nós não lemos este versículo no Evangelho de hoje, mas um pouco antes, nós encontramos Jesus falando para os discípulos que eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E depois, já o versículo 17, que começamos o Evangelho de hoje, Jesus diz para tomar cuidado com os homens. Isso traz ensinamentos. Jesus quer dizer que não é para provocar
oposição gratuita. Mas também não se pode negociar a verdade. E é preciso que o discípulo saiba manter a prudência e a simplicidade. Por que o discípulo tem que passar por essas perseguições, por essa rejeição que Jesus fala? Bom, primeiro de tudo porque o próprio Jesus passou e o Evangelho provoca, o Evangelho exige mudanças e muita gente não quer. Às vezes nem nós mesmos, como discípulos, queremos as mudanças que o Evangelho provoca. Mas também porque o Evangelho e o próprio discípulo é presença, é sinal da salvação no mundo. Mas essa presença, essa salvação é questionada, porque é luz que brilha nas trevas, que apresenta, que mostra a sujeira, a escuridão. Então desmascara o mal. Por isso é que nós passaremos como discípulos pela oposição, pela perseguição. Hoje celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja. Celebrar os mártires é sempre uma ocasião para refletir sobre a nossa missão de cristãos, continuadores da missão de Jesus. A palavra mártir significa testemunha. E aí é preciso que pensemos, olhando para a vida de Santo Estevão, olhando para a vida dos discípulos e do próprio Jesus, como nós estamos sendo testemunhas mesmo de Jesus e do Evangelho que ele anunciou? Ainda sobre o Evangelho de hoje, depois de apresentar os perigos da missão, vocês vão passar por isso, vocês vão ser entregues, até na família vocês vão ter experiências de rejeição. Jesus apresenta a verdade de que o Espírito Santo será o nosso socorro, o nosso auxiliador. Ele diz para não ter medo, Na hora certa, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Somente quem tem plena confiança em Deus e em suas ações age com segurança e sem medo. A vitória final, a salvação, depende da capacidade de nos entregarmos, de confiarmos em Deus. E mais, de perseverar nas adversidades até o fim. O último versículo do Evangelho vem justamente falar nisso. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a vitória final, a salvação, depende dessa capacidade de perseverar nas adversidades. Não é ficar só na expectativa e na espera. O Senhor permite que passemos pelas adversidades, não é para alegria, para gozo próprio de Deus, mas ao contrário, as adversidades se tornam ocasião para que possamos testemunhar a fé, ou seja, sermos mártires, mesmo que não derramando o nosso sangue, mas todo testemunho da fé, firmeza e perseverança em Jesus é, de certo modo, um martírio. Rezemos. Senhor Jesus, participamos da Tua vida e também, pela graça do batismo, nos tornamos discípulos missionários do Reino. Dá-nos a coragem, a fortaleza e a alegria de servir. Não nos deixe, Senhor, ficar com medo, abalados e até desistir quando as perseguições nos encontram, principalmente quando elas vêm daqueles que estão mais próximos de nós. Aumenta a nossa fé, dai-nos, Senhor, a Tua luz e a graça, para que sejamos verdadeiramente testemunhas do vosso reino, do vosso Evangelho. Santo Estevão, interceda por nós
junto a Jesus, para sermos corajosos e perseverantes. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.